Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente, como sempre, é uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o meio-dia. Nosso programa de hoje nós vamos falar sobre uma campanha do governo de Minas que tem o intuito de estimular a discussão e conscientizar a população sobre a doação de órgãos. E para quem gosta de velocidade sobre duas rodas, esse final de semana acontece um evento imperdível no Parque de Exposições. E você aí de casa, se quiser participar com a gente, é muito fácil, você já sabe, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, número 988924905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, nosso colega de bancada, Luiz Otávio, Dominesco e os convidados aqui. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Erickson. Bom dia a todos aí. Perfeito. Agora eu apresento os nossos convidados do programa de hoje. Aqui à minha esquerda, estamos com o organizador do Encontro Nacional, José Maria de Sá. Bom dia. Bom dia, queria agradecer à TVE pela oportunidade de estar divulgando nosso trabalho aqui em Juiz de Fora, mas muito agradecer pelo trabalho aí. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. Obrigado. Eu apresento também o cirurgião Glaucio Souza. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos debatedores. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E também o membro da Liga Acadêmica Unificada de Transplantes de Órgão, Marco Antônio Fonseca. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. Bom, você já acompanhou aqui no nosso programa que setembro é o mês amarelo, mas você não sei se você sabe que também aqui em Minas, setembro ganha a cor verde. Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e é por causa dessa data que a campanha foi criada. A campanha tem o intuito de reforçar a necessidade de ser um doador. Dr. Glaucio, ainda existe preconceito quando o assunto é doação de órgãos? Olha, Caio, eu não diria preconceito, existe medo de falar do tema, existe falta de informação, talvez, ao mencionar o tema. E a campanha, que é uma campanha que está abrangendo todo o estado, todo o Brasil, do Setembro Verde, nós comemoramos ontem o Dia Nacional do Doador de Órgãos, ela visa exatamente conversar com as pessoas, conversar com a população sobre um tema tão relevante que é a doação de órgãos, para que as pessoas compreendam de fato o que realmente significa isso, quebrar tabus, né, quebrar essa resistência naquilo que as pessoas têm medo, às vezes, de falar sobre a morte, sobre a questão da doação, o medo que se tem a respeito disso. E é importante que se diga para a gente quebrar exatamente essas barreiras. O doutor Glaucio hoje está acompanhado, né, do acadêmico Marco Aurélio. Marco Antônio. E você, Marco Antônio, você está se engajando já nessa atividade, você faz representação, né, das ligas acadêmicas. Conta um pouquinho para a gente da sua participação. Exatamente. Não só eu, como todos os membros da Liga, da LAUTO, a Liga Acadêmica Unificada de Transplante de Órgãos, estamos todos engajados aí nessa temática, que é uma área nobre, né, uma questão muito nobre, e que a Liga vem justamente para isso, para ajudar na questão social, de divulgação, de levar informação para a população e de promover a discussão sobre o tema para a gente avançar na questão da doação e do transplante de órgãos. Ainda no meio acadêmico. Com certeza, desde já promovendo aí um desenvolvimento na área. Isso que o Dr. Glaucio colocou aqui, de uma certa resistência, você enquanto estudante e no meio estudantil, você identifica isso, ainda que estudando medicina? É interessante essa pergunta, né, Dr. Glaucio? Até também, enquanto foi aluno, o senhor deve ter observado, mas enfim, nos tempos atuais, como é que seria? Sim, a abordagem, né, do tema da doação e do transplante de órgãos durante a vida acadêmica ainda é muito pouca, ainda é um tema pouco abordado. Então a Liga surgiu como uma oportunidade da gente aprofundar, né, nessa questão e de comprar a ideia mesmo e de desenvolver. Na verdade, é exatamente isso que o Marco está falando. Eu gostaria de complementar com algumas coisas.
A Liga ela é foi criada para que o acadêmico de medicina, de enfermagem, possa ter contato com o tema da doação de órgãos e, com isso, eles são potenciais formadores de opinião. Quando alguém tem um problema na família, vai ligar para alguém da área de saúde. Às vezes é o acadêmico que vai receber essa ligação tirando uma dúvida. E eles têm esse papel fundamental. Com relação à resistência, sim, há ainda resistência sobre a doação de órgãos. Só para você ter uma ideia, de cada 43% das famílias abordadas para serem ou não doadores recusam a doação. Então ainda é um número relativamente alto. Tá? Em países desenvolvidos esse número gira em torno de 20%. Então nós temos aí que avançar muito com a população, com essas medidas de esclarecimento, para que as pessoas compreendam. E aí que foi criado pelos acadêmicos, e nós temos um papel de orientá-los nesse trabalho, a Liga, para fazer essa interlocução entre a atividade médica e a sociedade, para conversar com a sociedade nesse sentido através dos estudantes de medicina e de enfermagem. Doutor, essa campanha existe desde quando? Essa campanha ela vem se desenvolvendo já há mais de 10 anos. Tá? O Setembro Verde, o Dia Nacional do Doador, já é comemorado já há bastante tempo. E tem uma curiosidade, ele foi criado em homenagem a São Cosme e São Damião, né? Que fizeram o primeiro transplante da história. Então esse dia não foi escolhido por acaso. E ela vem trabalhando isso. A gente durante o mês de outubro a gente sempre colhe um pouco dos frutos dessa campanha, porque tem um leve aumento no número de doações. E já é um trabalho já de longa data da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, junto com o Ministério da Saúde, para desenvolver o tema junto à sociedade. Eu queria saber como que o senhor avalia esse impacto que teve desde o início da campanha até hoje, já que vocês tentam colocar a situação em discussão mesmo, né? Isso. Exatamente. O grande tema da campanha é: se você é um doador, avise a sua família. Esse é o grande slogan da campanha. Exatamente porque a doação só ocorre se o familiar autorizar. Então a decisão final está na mão da família. A campanha visa exatamente isso, divulgar essa necessidade de se comunicar com a família, a necessidade, o desejo. Se nós pegarmos o número de doadores efetivos no Brasil, nós saímos há 10 anos atrás de 6, 7 doadores por milhão de habitantes, e hoje eu posso dizer que nós estamos em 2017 com 16 doadores por milhão de habitantes. Isso é um número muito bom para o Brasil, nós nunca chegamos a tal ponto, e isso reflete num aumento significativo dos transplantes como um todo. Então essa campanha ela dá fruto, mas não é só aí, também não entra só a campanha. Entra o trabalho contínuo do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Transplantes, através da CNCDO, do MG Transplantes, dos profissionais envolvidos na área, conscientizando e informando a população sobre o que é a doação de órgãos. Teve uma ação, acho que foi do Chiquinho Scarpa, em São Paulo, que ele anunciou nas redes sociais que ia enterrar o bem mais precioso dele, que era um carro, acho que não lembro qual carro é agora. E todo mundo ficou revoltado. E daí depois ele falou que era uma campanha sobre a conscientização de doação de órgão, que os seus órgãos são o seu corpo, é o seu bem mais precioso. Sim. Foi dentro de alguma ação do governo ou desse tipo de ação de vocês? Isso, na verdade, isso foi mais ou menos no mês de setembro, eu não me recordo exatamente o ano. O Chiquinho Scarpa, eu posso comentar porque isso é de conhecimento público, ele é transplantado de renal. E ele se engajou na campanha, foi um ato espontâneo, era um carro de luxo, um Bentley, parece que... Isso mesmo, é um Bentley. E ele falou que enterraria o carro, e aquilo gerou uma comoção, e a gente acompanhava em rede social, todo mundo criticando, que absurdo e tudo. E ele chegou a cavar o buraco na casa dele, e no dia de colocar o carro dentro da cova, né, ele falou: olha, eu vou botar esse bem precioso, que é um bem material, mas tem bens que salvam vidas que estão indo para debaixo da terra e sendo inutilizados. Então isso foi uma jogada, uma estratégia de divulgação da campanha que deu muita repercussão à época. Foi muito interessante. A ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos,
também pegou esse gancho. Isso foi feita uma ação conjunta, mas uma iniciativa, me parece que do próprio Chiquinho. Foi uma iniciativa dele, então. Dele junto com a BTO, depois convidando e confluindo os interesses. Aí. A produção, ela trouxe aqui o Zé Maria para falar de associações de clubes, né? De motoclubes. Mas a gente sabe que um dos maiores índices de acidentes está com o motociclista, né? Que muitas vezes vem a óbito. A gente vai falar em festa daqui a pouco, mas eu queria saber se os motociclistas, né, motoqueiros, até você me corrige, porque o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro diversamente também, enfim, na hora lá, você vai me ensinar o que eu devo referendar. Mas vocês têm essa sensibilidade enquanto usuários da moto, primeiro de que acidentes acontecem e não são poucos, né? E situações de risco levando até a óbito podem acontecer. Enfim, o motoqueiro ele é sensível a essa causa? O motoqueiro tem a diferença do motoqueiro e do motociclista. O cara, para ser um motociclista hoje, geralmente ele começou como motoqueiro. Aí, para ser um motociclista, ele passa por um período de adaptação, que são 6 meses, a gente aplica todas as palestras antes do cara ir para a estrada. Então, a diferença é que o motoqueiro, geralmente, ele é aquele cara mais duro, que tirou a carteira, que não quer se especializar, né, vamos dizer assim. Aí o motociclista, não, ele passa por um período de adaptação antes de pegar a estrada. E a gente está sempre falando nas palestras que a gente faz lá dentro dos clubes, falando de acidente, mostrando que o pessoal fala que a moto é perigoso. Perigoso é o cara que conduz a moto. Mas se conduzir a moto de forma perfeita, não existe dificuldade, não tem dificuldade nenhuma. A moto é um veículo seguro como qualquer outro. Só que é o jeito de conduzir ela que o pessoal fala que seja mais perigoso um pouco. Mas, Maria, sabendo que você está conduzindo, né, um veículo que tem um risco grande de acidente, existe essa sensibilidade, né, dos participantes, né, desses clubes de estarem fazendo também a doação dos seus órgãos, ou deixando seus familiares, né, cientes de que seus órgãos poderão ser doados? Nessas palestras vocês chegam a comentar sobre isso? Comenta, essa parte a gente comenta. Sempre quando há um acidente, a pessoa, quando vai participar do clube, a gente já deixa essa possibilidade para o cara ser um dos doadores. Porque o acidente, infelizmente, acontece, está sujeito com qualquer um. Aí já tem essa campanha de conscientizar o pessoal para doação de órgãos também. Tem uma dúvida. Quando a gente fala para os nossos familiares que a gente tem a pretensão, a vontade de ser um doador, é feito algum documento ou é só palavra mesmo? Porque eu posso falar que eu quero, mas no final meu filho falar que não vou doar, e aí? Sim, é muito importante que isso seja colocado, porque nenhum documento que eu deixe em vida, testamento vital, qualquer coisa que eu deixe por escrito tem valor legal para doação de órgãos. Ela só ocorre se o meu familiar autorizar em um documento específico, assinado por 2 testemunhas. Isso está explícito na lei, isso não tem o que discutir. Porém, quando a gente estimula a conversar em família sobre a doação de órgãos, o que nós visamos é facilitar esse entendimento. Então, se um parente meu é contrário à doação, tá? Isso nós vimos na prática, tá? Uma pessoa da família, eu sou contra a doação de órgãos, mas o meu parente, esse que agora faleceu, era a favor da doação de órgãos. Então eu vou respeitar à vontade. Então esse diálogo em família serve como uma forma de deixar um testemunho do seu desejo final. E invariavelmente ele é respeitado. Como também ocorre a situação inversa. A pessoa que faleceu se declara não doador, quem vai assinar o termo seria um doador e fala, olha, se fosse os meus, poderiam ser doados, mas o dele não, porque ele não é doador. E isso é muito respeitado. Inclusive, se tem o pai e a mãe e vai doar o órgão do filho, se os dois são discordantes, em geral não se busca convencer uma dos dois. A gente respeita porque o sistema de transplantes como um todo reconhece que esse é um momento muito delicado na vida da pessoa e que ele precisa ser muito respeitado. Mas tem que ter uma autorização expressa. Ô Marco, e uma pessoa só, ela pode doar quais órgãos? Bom, então, o Dr. Glaucio pode até falar melhor, mas a gente sabe que são diversos órgãos e tecidos que podem ser doados. Né? Dentre aí, o principal, os rins podem ser doados, fígado, pulmão, coração, pâncreas e alguns tecidos como medula óssea, próprio sangue, vasos, podem ser doados também. E a gente tem uma estatística aí bacana que uma doação, ou seja, uma autorização de
de doação de órgãos pode salvar até 8 vidas. Então é muito importante salientar o exercício aí da doação de órgãos. Beleza. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente já volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Dr. Glaucio, aqui em Juiz de Fora, onde as pessoas conseguem fazer o tratamento, conseguem fazer os transplantes? Bem, Juiz de Fora hoje ela tem 2 hospitais credenciados para transplante. Tem um hospital privado, o Hospital Monte Sinai, e a Santa Casa, que é o hospital que realiza transplantes aí desde 1983. Nós estamos realizando transplante renal. Esse ano já fizemos aí em torno de 69 transplantes renais. Fizemos o transplante de fígado em agosto, foi o primeiro transplante realizado na região. E as pessoas que tiverem interesse em procurar o serviço de transplantes da Santa Casa, nós temos o telefone, é o 3229-2386. Basta ligar, agendar uma consulta e a equipe fará a avaliação sobre a viabilidade ou não do transplante, ou se é necessário algum acompanhamento antes da inscrição em lista. Então, quem tiver interesse pode ligar para esse telefone que será atendido na Santa Casa. O atendimento é integralmente pelo SUS e a partir do momento que ele é um candidato a transplante, nós vamos cuidar para que essa cirurgia ocorra da melhor maneira possível, com equipe multidisciplinar, enfermeiro, psicólogos, nutricionista, assistente social, enfim. Tem uma estrutura muito robusta, já de uma experiência aí de quase 900 transplantes realizados no hospital. Vocês já fazem lá o transplante de pâncreas também? Ah, sim. Nós recebemos a autorização do Ministério da Saúde em fevereiro desse ano e estamos prestes a listar os primeiros pacientes. Agora, talvez em outubro, novembro, a gente já esteja começando as atividades. Ô, doutor, sim? Eu queria saber, eu sei que existem os transplantes, no caso, o doador de órgãos que ele é falecido e tal, mas em vida eu posso doar quais órgãos assim que não me prejudicariam a continuar a minha vida e ajudar outra pessoa? A doação em vida ela é muito importante porque ela permite que a pessoa não fique em fila de espera. Então, se a pessoa tem na família alguém que se candidate a ser um doador vivo para ela, sem dúvida vai ajudá-la e muito. Pode ser doador em vida as pessoas que vão doar o rim e o fígado, basicamente. Outros órgãos, pulmão, eventualmente intestino, até pode, mas no Brasil isso não é feito de rotina. Então, em nível Brasil, a medula óssea, que aí já é um tecido, a gente não considera como órgão, é tecido, Entendi. Mas o órgão é fígado e rim. Existem algumas prerrogativas que são necessárias e inegociáveis. Tem que ser o doador tem que ser ígido, tá? A pessoa tem que gozar de boa saúde, não pode ter nenhuma doença que venha comprometê-la atualmente ou no futuro, e tem que ser um ato espontâneo e solidário. Se durante um processo qualquer irregularidade é percebida pela equipe, o processo ele é abortado. E se você quiser, por exemplo, doar o órgão para um amigo, esse procedimento tem que passar por uma ordem judicial, por um alvará judicial. Você só pode doar espontaneamente, você só pode doar sem autorização judicial para um irmão, para o pai, um pai para o filho, um filho para o pai, para um irmão e assim por diante. Assim. Fora isso, tem que ter autorização judicial para ser um doador vivo. Uma pergunta sobre a legislação, que aí eu não sei se o senhor saberia dizer. Eu vi um filme nos Estados Unidos que um casal teve um segundo filho para ser doador compatível, né? Se eu não me engano era medula, eu não estou lembrando agora. Isso então aqui no Brasil não é possível. Assim, né? No caso, por ter que passar por essa regulamentação? Para ser um doador tem que ter, no caso, o menor de idade para ser doador, ele não pode ser doador de órgãos. Ah, entendi. Tá? Ele tem que ser, nem ter sido, tem que ser um ato espontâneo de decisão de livre vontade. Uhum. Não é permitido a nenhum maior de idade dispor de órgãos ou tecidos de um menor de idade. No Brasil, salvo melhor juízo, a
a tutela do menor de idade é do Estado e não é dos pais. Então, nós não temos autonomia para isso. Então, mesmo que um irmão seja compatível, existem o casos, Estado tem que ser consultado nesse caso. Isso, o Estado teria que ser consultado nesse caso. Para rim e órgão sólido, com certeza não. Para medula óssea, aí já é uma questão legal, eu acho que talvez teria que fazer uma consulta legal sobre isso. Doutor Glaucio, o senhor teve aqui há pouco tempo, né? O senhor falou sobre o primeiro transplante, né? No caso foi de fígado, de Juiz de Fora. E ali eu estava assistindo a mesa de debate com o Leandro, que é seu contemporâneo lá de São João do Nepomuceno, falou com muito orgulho, joguei bola ali com o doutor Glaucio, enfim. E a gente vê hoje, na sua pessoa, né, dos colegas aqui da Liga representando aqui estudantes, né, vejo muito também na figura da MG Transplantes, uma viatura que ia e vinha, coberturas aéreas de órgãos transplantados. O senhor poderia fazer um balanço? Como é que está Juiz de Fora nesse cenário? Como é que está Minas Gerais nesse cenário de transplantes? Né? A gente que é tão acanhado, né, com os nossos valores, né, tão baixa estima, né, em termos de nossos profissionais, de nossos alunos aqui da nossa região. Como é que está a questão do transplante em Juiz de Fora para o cenário nacional e Brasil e mundo? Muito boa pergunta. Pelo seguinte, nós hoje temos em Juiz de Fora uma total resolutividade em transplante renal e caminhamos para isso no transplante de fígado. Tá? Então, em termos de transplante de rim, Juiz de Fora hoje é o segundo centro no estado de Minas. O principal centro está em Belo Horizonte e do interior somos o maior centro a Santa Casa de Juiz de Fora. Então, em termos de resolutividade plena. E temos números hoje que nos colocam em projeção. Então são 69 transplantes renais esse ano. Nós começamos agora fígado, pâncreas vai ser o primeiro centro do interior de Minas a fazer transplante de pâncreas. E em termos de resultados, nós também temos essa condição. A nossa sobrevida, né, a quantidade de pacientes que passam por um transplante e estão bem, sem rejeição, bem acompanhados ao final de um ano, é em torno de 90%, 89%, 90%. Então a gente oferece um resultado muito bom. E Minas tem um papel importante no cenário nacional, com uma grande atividade transplantadora, e nós temos uma estrutura de logística, né, conforme foi comentado, de transplante, com as ambulâncias, com a própria Polícia Militar, que é uma instituição que nós temos uma parceria, né? Tem uma lei até do nosso saudoso Itamar Franco, que na lei ele coloca que toda aeronave do estado de Minas está disponível para atuar em transplante de órgãos. E essa lei nos ajuda muito, né? A Corpaer da Polícia Militar, o Esquadrão Pegasus, é um grupamento que está sempre à disposição para servir, e toda vez que precisamos eles tiveram extrema boa vontade. Então, Juiz de Fora hoje está dentro de um padrão de excelência em termos de transplante, em termos do que pode ser feito em termos de transplante, e até em termos de números nesse sentido. A gente tem falado aqui sobre essas dificuldades, né? E ainda tem a questão da compatibilidade. Eu queria saber como que funciona na questão dos exames, para saber se um órgão é compatível com outra pessoa e se esse órgão ele poderia ser reaproveitado. Não entendo muito bem como que funciona isso. Olha, o sistema de compatibilidade ele exige muita atenção, porque ele pode ser confundido às vezes pelas pessoas, né? A fila para transplante ela não é uma fila indiana, não é por ordem de chegada, ela é por ordem de compatibilidade. Cada um de nós tem uma sequência genética que é seria o nosso código genético, vamos falar de grosseiramente, não estou usando nenhuma linguagem técnica, meu objetivo aqui é que as pessoas entendam, como se fosse pares de números que são a nossa sequência. Então, no transplante renal, por exemplo, quando temos um doador, a gente testa a compatibilidade do doador com o receptor e vai aquele mais compatível. Então, às vezes ocorre de uma pessoa estar na fila e vai esperar 3 anos, outro vai esperar 2 meses, 6 meses, mas é por causa da compatibilidade. O fígado, a compatibilidade é um pouco mais simples, é por sistema ABO. Então, o O é o doador universal, mas aí você tem uma fila para o grupo sanguíneo O, uma fila para o grupo sanguíneo A.
E no fígado tem a característica de quem recebe primeiro é o indivíduo que está mais grave. Tanto que em algumas situações você tem situações excepcionais, que é no caso de uma hepatite fulminante, em que a pessoa passa a ter prioridade na lista. Se ela não for transplantada no intervalo de 5 dias, uma semana, ela vai falecer, então ela tem essa prioridade. Então há uma série de características técnicas para priorização em fila e todas elas são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Transplantes. De maneira que tudo é previsto em lei. Tá? A ordem, quem vai receber, como vai receber, não há muito espaço para o jeitinho, né? Quebra o lugar, põe na frente, isso não tem espaço. Tá? Não é nem possível, que tudo é muito regulado. Doutor, no nosso caso, que a gente está sempre nas estradas, a gente sempre depara com um acidente em estrada, talvez um acidente fatal, que a vítima venha a falecer no local. Qual que é o prazo para se a pessoa for doador, qual que é o prazo seria para retirada desses órgãos, no caso do acidente? Eu até gostaria também, né, o que vocês, tendo acesso a esse acidente, à frente talvez de outras pessoas, né, poderiam estar fazendo também, né? Talvez o número que você pensou, né? O que acontece? Em uma cena, se você tem uma vítima fatal na cena do acidente, ele eventualmente poderá vir a ser até um doador de córnea, dependendo das circunstâncias do acidente. Agora, um doador de órgãos, o coração tem que estar batendo. É uma situação teoricamente nova, mas que gera um pouco de dúvida, né? Porque como uma pessoa está morta e o coração batendo? É porque durante o processo de morte encefálica é só o cérebro que morre. E o coração tem um marca-passo interno que ele mantém o coração batendo por até 3 dias. Então, a pessoa que evolui para a morte encefálica para ser um doador de órgãos, geralmente ela está no hospital. Agora, se você está numa cena de um acidente, você deve fazer todo o possível para salvar aquela vida. Ali o momento é de salvar a vida daquela pessoa. Ela vai para o pronto-socorro e todo o cuidado é feito para salvar a vida daquela pessoa. Se isso não for possível e ela evoluir para um quadro de coma irreversível, aí sim se começa a falar em morte encefálica. Tá? O objetivo é dar proveito a uma situação que seria não aproveitada. Né? Perfeito. Quando o órgão passa a ser algo conforme foi colocado lá pelo Chiquinho Scarpa, algo que não vai produzir mais frutos, então você passa a ter uma utilidade prática para aquilo. Só para a gente reforçar, antes da gente ir para mais um rápido intervalo, a importância que as pessoas sejam doadoras, que adotem essa iniciativa. Sim, é importante conversar em casa. Se quer ser doador, fale com seu familiar direto, o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e deixe isso muito claro para facilitar a tomada de decisão. Perfeito. Bom, a gente deu grandes motivos para aderir a essa iniciativa, né? A gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje, já voltamos com a mesa de debates.